Olá, irmãos e irmãs. Eu sou o Douglas Manuel e este é um Catequese com os Apologistas. Hoje eu me proponho a falar sobre fé. Só que eu vou falar sobre fé de uma maneira que talvez 99% das pessoas que irão assistir esse vídeo nunca ouviram falar de fé dessa forma. A gente ouve muito falar sobre fé, né? Que fé seria uma coisa como acreditar. A pessoa diz, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé na misericórdia de Deus, etc. Mas essa questão de fé, no modo corriqueiro, ela está mais voltada para um sentido de esperança, né? De esperar em Deus. Mas, na verdade, eu quero abordar aqui um sentido mais profundo de fé. Quando a gente fala de fé no modo corriqueiro, na verdade a gente só está tratando do assunto de uma forma superficial. Ou seja, não necessariamente está errado, mas é uma forma superficial e se torna também uma fé superficial. Mas eu quero me propor a aprofundar a questão da fé. E no momento em que a gente sabe o que é fé de uma maneira mais profunda, a nossa fé ela cresce. Então, eu vou usar uma maneira diferente, eu vou falar sobre os mandamentos de Deus. Mais necessariamente, o segundo mandamento da lei de Deus. E ele diz assim: não tomarás o santo nome de Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Aqui, Deus não fala nada muito específico, assim, muito detalhado, né? Ele não explica o porquê dessas coisas. Moisés simplesmente vai falar que não se deve tomar o santo nome de Deus em vão. Pronto. E o motivo, né? Melhor ainda, porque Deus não tolerará e não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Bom, é uma explicação fenomenal, né? Mas, é claro, isso era a forma como os recém-saídos da escravidão, né, do Egito, era a forma como eles tinham para entender, e foi o jeito como Deus iniciou todo esse caminho de fé. E a gente pode também perceber sobre a questão dos mandamentos que os mandamentos eles são dispostos num grau de importância, ou seja, o primeiro mandamento ele é maior e mais importante que o segundo mandamento. O segundo mandamento é maior do que o terceiro, e assim por diante. Então, não tomar o nome de Deus em vão é uma coisa mais importante do que não matar, por exemplo. Não tomar o nome de Deus em vão é uma coisa mais importante do que não cometer adultério e assim por diante. Então a gente pode se perguntar, né? Como assim não tomar o santo nome de Deus em vão? Mas o que seria esse santo nome de Deus? Será que o santo nome de Deus é simplesmente um enunciado, como a gente é acostumado a ouvir por aí? Javé, Jeová, etc, né? E aí por aí vai. Só que isso daí é somente um enunciado, né? Mas esse não é o sentido mais profundo do que seria o nome de Deus. Mas as Sagradas Escrituras foram aperfeiçoando com o tempo o que significaria o nome de Deus. Lembre-se que no começo, Deus não explicou muito, né? Ele simplesmente deu um mandamento para você não tirar sarro do nome de Deus, né? Você tem que ter o maior respeito com isso e pronto, sem maiores explicações. Mas com o tempo, as Sagradas Escrituras foram aperfeiçoando isso.
e culminaram no ensinamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando nos ensinou a rezar, ele nos falou assim, né? Olha, quando vocês forem orar, vocês fazem desse jeito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade e assim por diante, né? O Pai Nosso também ele é num grau de importância, ele tem 7 pedidos. E curiosamente, santificar o nome de Deus aqui seria um dos pedidos de maior importância, né? E perceba você que santificar o nome de Deus é muito parecido com não tomar o nome de Deus em vão. E na verdade eles não são somente parecidos, mas ele é o mesmo mandamento. Só que Jesus vem para aperfeiçoar o mandamento. Os judeus tiveram 1.200 anos de religião como tradição. E esses 1.200 anos eles adiantaram para alguma coisa, né? Aos poucos os judeus começaram a entender, Deus foi se revelando gradativamente, né? E assim, uma geração em cima da outra foi solidificando um entendimento maior sobre o que seria todos os mandamentos, né? E aqui a gente está falando sobre o nome de Deus. Nos evangelhos, Jesus vai explicando o que era o nome de Deus. Até que no capítulo 17 de João, ele fala, né? Pai, eu completei a obra que tu me destes, e eu manifestei a esses que me destes o teu nome. A gente pode ver que está em João 17, 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, né? Então, Jesus aqui, ele fala que havia manifestado o nome do Pai para os discípulos. E perceba, isso daqui já é no capítulo 17, perceba que Jesus dá a entender que todo aquele tempo em que ele ensinava aos discípulos, tudo isso foi um longo ensinamento sobre o que era o nome de Deus, né? Até esse ponto em que ele chega e diz: manifestei o teu nome, Pai. Então Jesus ele manifestou o nome de Deus, do Pai, aos apóstolos. E o que seria esse manifestar do nome de Deus? Jesus, entre outras coisas, ele veio nos trazer a fé. Você concorda? Vejamos João 16, aqui a partir do versículo 23. Veja que interessante. Naquele dia não me perguntareis mais coisa alguma. Aí Jesus fala: em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo dará. Veja bem, aqui é uma promessa que Jesus está fazendo, né? Jesus fala que tudo que a gente pedir no seu nome, o Pai concederá. Perceba? Aí a gente pode ver e comparar com Mateus 21, versículos 22, onde ele fala: tudo o que pedires com fé, na oração vós o alcançareis, né? É aquela passagem, né, bem conhecida, né? Tudo que pedires com fé vos será dado. Perceba que Jesus ele põe no mesmo patamar a fé e o nome de Deus. Primeiro ele fala, né, tudo que pedires em meu nome vos alcançará. E depois ele fala, né, tudo que pedires com fé vos alcançará. Perceba, as duas coisas elas são a mesma. Daí você pode perceber que o nome de Deus e a fé
É a mesma coisa. Porque a fé nesse mundo faz as vezes da visão beatífica. Veja bem, em 1 Coríntios 13, 12 seguintes, a gente vai encontrar lá mais ou menos assim: hoje vemos como por um espelho confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente, como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, né? O amor. As três. Porém, a maior delas é a caridade. E veja bem que Paulo ele fala isso justamente porque a fé ela vai deixar de existir na eternidade. A esperança também ela vai deixar de existir. A esperança vai ser substituída pela posse. E a fé será substituída pela visão beatífica de Deus. Então veja só, o que é a visão beatífica de Deus? A visão beatífica é a forma com que o ser humano tem para conhecer Deus da forma mais completa possível para um ser humano. É dessa forma com que a gente conhecerá Deus perfeitamente. Somente na eternidade, né? Quando a gente terá a visão beatífica. Hoje nós não temos a visão beatífica e nem mesmo poderíamos ter essa visão. Porque o nosso corpo ele não foi constituído para isso, né? Esse corpo de hoje. Mas na eternidade, e ressuscitados, nós teremos essa possibilidade de ter a visão beatífica de Deus. E uma vez tendo a visão, nós não precisaremos mais de fé, porque a fé é algo para este mundo. E agora eu vou explicar o porquê que a fé é a mesma coisa que o nome de Deus. A fé, nesse sentido, é o nome de Deus porque o nome é a coisa pela qual a gente conhece pela primeira vez a coisa da qual se refere o nome. Esse é o modo de aprender algo desconhecido. É pelo nome que a gente aprende. Eu quero dar um exemplo aqui. Vamos supor que você nunca tenha visto uma furadeira na sua vida. Nunca tenha visto. E aí eu chego para você e falo que tem uma coisa muito legal que se chama furadeira. Aí, se você não fechar o coração e pensar um pouquinho, você vai imaginar, olha, o nome da coisa é furadeira, então eu posso perceber que essa coisa ela serve para furar, certo? Então, veja bem, por mais que você não tenha visão do objeto, só em eu dizer o nome da coisa, só em eu falar para você que tal coisa é furadeira, e essa coisa você ainda não viu, você já tem uma ideia do que seria. E tem vários exemplos, né? Por exemplo, outro exemplo, eu chego para você e digo que existe uma coisa chamada tampão, e você nunca viu um tampão na vida. Mas se você pensar um pouquinho, o tampão ele serve para tampar as coisas, né? Pronto. Pelo nome da coisa, você vai conseguir entender a essência do que ela é. Nas línguas modernas, hoje em dia, é um pouco difícil a gente ver esse sistema de nomes. Mas antigamente era justamente o nome, ele significava o que era coisa. Hoje em dia o nome é simplesmente uma palavra inventada, um enunciado, né? Nós temos raros exemplos. O automóvel, por exemplo, também. O que é um automóvel? Um automóvel é alguma coisa que se move por si mesmo, certo? Então, por mais que você não tivesse visto um automóvel, você saberia mais ou menos o que é. E isso acontece com Deus. Nós não vemos Deus. Nunca ninguém viu Deus. E só que Deus tem um nome. E esse nome, ele é justamente
tudo aquilo que a gente consegue conhecer nessa vida sobre quem é Deus. Esse nome não é um enunciado, esse nome não é Jeová ou Javé ou qualquer coisa. Esse nome é justamente tudo aquilo que nós, seres humanos, podemos conhecer de Deus nessa vida. Veja, Adão no paraíso, quando a Bíblia fala que Adão começou a dar nomes às coisas, não é que Adão inventava uma palavra da cabeça dele. É que ele começou a conhecer as coisas. Ele começou a conhecer, então ele dava um nome, mas não que necessariamente ele dava o nome. Ele, ao conhecer aquela coisa, ele tinha um nome para ela, né? Por isso que nas línguas antigas era exatamente isso que acontecia. O nome significava a coisa. E por isso que a fé é tão importante, porque a fé é justamente a própria revelação divina. Ou seja, tudo aquilo que Deus revela ao homem, a gente pode chamar de fé. E é a partir daí que Deus começa a atuar na humanidade, a partir da fé, né, da fé de Abraão, da fé de Moisés, da fé dos apóstolos. E esta fé era tudo aquilo que eles conheciam sobre Deus. E justamente tudo aquilo que eles conheciam sobre Deus era o nome, né? Nesse sentido que eu acabei de explicar, sendo o nome, tudo aquilo que a gente consegue conhecer sobre a coisa, mesmo antes de ver a coisa em si. Portanto, a gente deve pedir a fé a Deus. Salomão, ele pediu sabedoria. A sabedoria, ela é um equivalente da fé, porque justamente é tudo aquilo que a gente sabe, né? Tudo aquilo que a gente conhece de Deus. E a Bíblia fala que aquele que tem muito será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo aquilo que ele tem. Aqui a gente pode aplicar isso na fé. Aquele que tem muita fé, ainda mais fé será dada. Aquele que não tem fé será tirado até aquilo que ele tem. E por que eu estou dizendo isso? Todo mundo nasce com uma fé, por mais pequena que seja. E essa fé, ela não é pedida por nós. Ela é um dom de Deus. Deus nos dá essa fé. E a partir dessa fé pequena, nós vamos pedindo mais fé e mais fé nos será dada. E aquele que julga que não tem fé nenhuma, na verdade, ele tem um pouco de fé. E isso, no fim, né, claro, será tirado, né? Que é a condenação. E a gente cultivamos essa fé. Não só pedindo através da oração, mas através das Sagradas Escrituras. E principalmente meditando as Sagradas Escrituras. Porque a gente fala que as Sagradas Escrituras é justamente a revelação divina. É tudo aquilo que Deus se revelou de si mesmo, e com a culminância em Jesus Cristo, né? E não somente a Bíblia, mas também a natureza, ela revela Deus para nós. E tudo isso é revelação externa. Inclusive, a própria Bíblia é uma revelação externa. Mas a revelação interna é a que conta, é a fé mais importante, que é aquela fé que é o conhecimento de Deus. E a fé interna, ela não se dá na letra da Bíblia, mas sim naquela palavra que ressoa no nosso coração. Perceba que em João 8, versículo 31, Jesus ele está pregando e daqui a pouco o povo começa a se revoltar e a querer matar Jesus, mas tem um pequeno grupo que acolhe aquela palavra. E esse pequeno grupo, Jesus chega neles e fala, né? E no versículo 31, Jesus dizia aos judeus que neles creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Ou seja, se permaneceres naquela palavra interior. A palavra de Deus
não é essa coisa externa, não é a Bíblia, não são as folhas, não são as letras. A palavra de Deus é aquilo que fica em nosso interior. E a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Então, por isso que Jesus fala: se permaneceres nessa palavra, que é a palavra interior, os outros também tinham escutado Jesus da mesma forma, mas eles não foram agraciados com a palavra de Deus. Somente aqueles que interiorizaram essa palavra, tomaram posse dessa palavra, aí sim se torna a palavra de Deus. Portanto, a experiência da fé é o nome de Deus. Tudo aquilo que a gente crê sobre Deus, sobre quem Deus é, todo o conhecimento que nós temos de Deus, e aqui eu não falo somente de um conhecimento explicável, um conhecimento que nós possamos escrever ou ler. Eu falo de um conhecimento interior. Essa experiência que nós temos com o conhecimento de Deus e com a fé, que é a mesma coisa, isto é o nome de Deus. Portanto, o maior contato que nós, seres humanos, podemos ter com Deus nesta vida é a fé. Não existe nada maior em termos de contato com Deus do que a fé. A fé é isso, um contato maior que isto só se dará na eternidade com a visão beatífica, né? É a forma com que eu falei para vocês no começo. O maior conhecimento que nós temos é a fé, que é o nome de Deus. E através desse nome, que significa tudo aquilo que a gente conhece de Deus, é a fé. Maior que isso, só na eternidade, quando não teremos mais a fé, mas sim a visão. Então, a fé ela será substituída pela visão. É nesse sentido que eu quero falar. E a fé, ela nos impulsiona até Deus. Eu vou dar um exemplo de como isso funciona. Como é que a fé consegue nos impulsionar para Deus. Imagine você que você tem uma empresa, você é o patrão. Aí você contrata uma empregada, uma secretária, etc. E esse empregado, no primeiro dia você vai e diz o que ele tem que fazer. E ele vai e faz. No segundo dia, ele faz a coisa sem você ter mandado. Bom, isso já é uma surpresa, né? Aí no terceiro dia, dali uma semana, a pessoa, além de fazer o que você mandou, sem você mandar, ela faz melhor, aperfeiçoa aquilo. E dali 1 mês, 2 meses, você percebe que sem aquele empregado, o seu escritório ele já não poderia nem mesmo existir, porque aquele empregado é tão eficiente que sem eles viraria uma bagunça aquilo lá. Não teria organização mais. E você se torna dependente daquele empregado no serviço. E vai chegar um ponto em que aquele empregado vai ter feito tudo o que você já mandou, o que você não mandou, aperfeiçoou tudo aquilo. E bom, agora o que eu posso fazer com essa pessoa? Você se sente impulsionado a conhecer essa pessoa. Você não quer mais somente como empregado. Você quer amizade dessa pessoa. E vamos supor que você seja um homem e é uma empregada mulher. Então você, beleza, você quer sair com ela. Você quer conhecer, você vai jantar com ela. Porque a tua vida mudou de uma forma que sem aquela pessoa seria impossível. E é isso que acontece com Deus. A gente tem fé em Deus e Deus vai fazendo coisas pra gente. E mais e mais e mais graças. E bom, quando terminar isso tudo, a gente vai perceber que não adianta mais coisas. Que coisas elas são muito pequenas. A gente quer conhecer Deus. E isso é o que nos impulsiona até Deus. Porém, é bom dizer aqui que o importante da fé não é o que ela faz, é o que ela é. Isso é muito importante. A gente vê vários erros sobre a fé, achando que a fé é algo que é um meio que a gente tem para que Deus faça coisas para a gente. Mas na verdade, o mais importante da fé não é o que ela faz com a gente, o que ela pode fazer,
mas sim o que ela é, que é o próprio nome de Deus, que é tudo aquilo que a gente conhece sobre Deus. E é por isso que Jesus veio pregar, porque ele nos revelou quem era Deus. E essa revelação é o nome de Deus, por isso que Jesus fala, né? Que tudo que pedis um nome, em meu nome será dado. E também Jesus diz que eu revelei a esses que me destes o teu nome, Pai. Essa revelação do nome de Deus foi todo o ensinamento que Jesus veio nos trazer. Portanto, isso é o mais importante da fé. Não é o que ela pode fazer, e sim o que ela é. A fé é o meio que a gente tem para conhecer Deus e, aliás, além de ser o meio, é o próprio conhecimento que a gente tem de Deus. A gente cai muitas vezes no erro de confundir a fé com a esperança. Eu vou dar um exemplo bem prático. Quando uma pessoa diz assim: eu tenho fé na misericórdia de Deus. Eu tenho fé que Deus pode fazer tal e tal coisa por mim. Essa pessoa que diz uma coisa dessas, ela está simplesmente confundindo a fé com a esperança. Ora, confiar na misericórdia de Deus não é a fé, isso é a esperança. É esperar em Deus. E justamente por isso que Paulo separa essas duas coisas. Ele distingue a fé, a esperança e a caridade. Então, fé e esperança não é a mesma coisa. Erroneamente, a gente pensa às vezes que a fé é uma espécie de esperança, mas a fé é isso que eu estou falando. A fé é o nome de Deus. A fé é tudo aquilo que a gente consegue conhecer de Deus. Então, vamos fazer uma pequena síntese aqui para a gente amarrar essas pontas aí, para você entender melhor. E se você quiser reescutar esta exposição, que você vai entender muito melhor. Veja bem, o que é um nome? O nome é aquilo que nos dá o conhecimento da coisa antes mesmo que a gente conheça a coisa face a face. E o que nos faz conhecer a Deus antes mesmo de vê-lo face a face é a fé. Justamente por isso que a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento da esperança, né? E a certeza daquelas coisas que a gente não vê. E é justamente por isso que a Bíblia fala desta forma. É a certeza das coisas que a gente não vê. E assim como na vida corriqueira, um nome nos dá um conhecimento daquela coisa, mas não um conhecimento preciso e exato, assim também é com a fé. A gente tem a fé e esse conhecimento é o máximo que a gente consegue conceber como ser humano, mas não é o conhecimento perfeito. Esse conhecimento perfeito nós só vamos ter na vida eterna, na visão beatífica. E a fé é o nome de Deus justamente por isso, né? Porque o nome é a coisa pela qual nós conhecemos antes mesmo de ver. E eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida ou questionamento vocês podem deixar aqui nos comentários e se inscreva no canal. E era isso, até a próxima.